quando eu era criança, eu me perguntava como é que a gente conseguia ouvir música que vinha de um disco. E eu lembro de ter uns 3 anos de idade e querer olhar dentro do alto-falante. Como assim? De onde está vindo esse som? Como que eu posso ouvir as músicas do Sítio do Pica-Pau e da Vila Sésamo, saindo dessas paisagens que eu mal consigo enxergar? Quando eu comecei a olhar mais para o céu, meu pai me falou que aquelas estrelas que se moviam eram satélites, que eram como antenas que a gente tinha colocado lá no céu. De longe, eles pareciam estrelas, mas eram coisas que nós tínhamos colocado lá, que funcionavam como antenas. Isso também estourou a minha cabeça. Como assim tem uma antena lá em cima? E eu sempre fui louca por música. Eu vivia importunando a minha avó, que sempre tinha um radinho com ela, até que um dia ela me deu um rádio dela que tinha quebrado. Eu tinha 9 anos, e aí eu desmontei aquele rádio, porque eu queria ver o que tinha dentro, né? E eu consertei. Ali eu virei cientista. Minha curiosidade e minha coragem de consertar um negócio me mostraram um outro universo. Hoje, eu me preocupo com outras coisas, como, por exemplo, com o que tem dentro da nossa cabeça. Eu quero poder enxergar lá dentro dos nossos neurônios. E eu também me preocupo com as baterias dos nossos celulares. Quem aqui acha que a bateria do celular está bem? Como se a gente pudesse enxergar lá dentro e observar ela operando e entender como essas coisas funcionam, olhar as cargas lá dentro da bateria do celular. A gente já pode fazer isso no acelerador de partículas. Mas, para isso, a gente tem que lembrar de perguntas feitas por cientistas e pessoas ao longo de muitos séculos. Por exemplo, a ideia da eletricidade surgiu quando um pastor achou um pedaço de âmbar, que em grego é elétron, e ele raspou aquilo e viu que ele atraía outros materiais. Mas quem ficou mais famoso por descobrir a eletricidade foi Benjamin Franklin, que ele se perguntava se o raio e o relâmpago tinham a mesma natureza da eletricidade que corria dentro de baterias, se aquilo podia ser canalizado. Séculos depois, então, Benjamin Franklin, a gente está falando de 1750. Em 1830, o Edmond Becquerel, que era de uma família de cientistas na França, o pai dele era cientista, e o filho dele ganhou um prêmio Nobel junto com a Marie Curie e o marido dela, que era o Henri Becquerel. Becquerel fazia experimentos com metais aquecidos submetidos a correntes elétricas. E ele observou que tinha uma fuga de corrente ali naquele metal aquecido. Mas ele só observou. Essa ideia, que foi migrando, as ideias são migrantes e elas pousam nas cabeças preparadas para usar elas de alguma forma, chegaram na cabeça do Edison, aí muitos anos depois também do Becquerel, porque ele tinha um problema para resolver. As lâmpadas que ele produzia, foram inventadas por pessoas que trabalhavam com ele também ao longo dos anos, queimavam muito rápido. Tinha uma certa fuga de uma corrente que ele observava, e os filamentos estragavam. Pesquisando coisas e estudando esse problema mais a fundo, ele descobriu o que estava acontecendo, que se ele colocasse só mais um catodo ali naquela lâmpada, ele inibia essa fuga. Mas ele patenteou esse efeito, porque ele sacou que aquilo podia ser útil para alguma coisa. E, realmente, é um efeito que é utilizado até para a produção de energia hoje. E é o efeito que está no coração do acelerador de elétrons, do tipo que a gente tem aqui do lado, a 16 quilômetros aqui do teatro. Essa foto do Google Maps está um pouquinho atrasada. Era, na verdade, de 2014, quando a gente começou a terraplenagem do Sirius. O Sirius é um novo acelerador de partículas brasileiro que está sendo construído no CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E esse campus todo é o campus do CNPEM. É um centro de laboratórios nacionais, onde fica o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, onde fica o anel UVX, que foi o primeiro acelerador de partículas construído no Hemisfério Sul, e onde a gente tem também o Laboratório Nacional de Biociências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional da Ciência e Tecnologia do Bioetanol. São laboratórios abertos para todos os pesquisadores. O CNPEM foi construído ao longo dos últimos 30 anos por pessoas de todo o Brasil e de vários outros lugares do mundo também, que convergiram aqui em Campinas. E um grupo grande que está agora construindo o Sirius. Então, o que a gente faz num acelerador de partículas? Aqueles elétrons que o Edison viu que estavam fugindo do filamento, e ele patenteou como efeito emissão termoiônica, se aquece o negócio, ele cospe íons, fica no nosso canhão de elétrons, planejado pela Liu, uma das nossas cientistas, que fica no meio do acelerador. O que a gente faz é cuspir esses elétrons e fazer eles andarem muito rápido numa órbita circular, aqui num tubo com vácuo.
Nessa condição, imagina que eu estou botando esses elétrons para correr e eles são como corredores. Eles estão correndo muito rápido e transpirando. Chega uma hora que, a hora que eles fazem a curva, voa o suor deles. Você está ali, você vai tomar banho de suor. O que a gente faz no acelerador, como o síncrotron, é coletar essa energia que vaza dos elétrons quando a gente bota eles para correr e canalizar elas no que a gente chama de linhas de luz, que tem algumas saindo aqui, algumas mais longas nos cílios vão sair para fora. O que a gente faz, então, é canalizar essa luz, o suor dos elétrons, é o que a gente chama de luz síncrotron. É uma radiação muito brilhante que tem várias cores. O UVX se chama UVX porque ele vai do ultravioleta aos raios-x. Então, a gente cobre uma gama grande de cores de luz. E aí, em cada estação experimental, a gente pode selecionar uma faixa dessas luzes, usando prismas e espelhos. E aí eu focalizo essa luz num ponto bem pequenininho, milhares de vezes menor do que a espessura do nosso fio de cabelo. Nessa condição, a gente pode fazer tomografia num nível com muito mais precisão do que a tomografia que a gente tem no hospital. Mas é o mesmo raio-x, só que ele é muito mais brilhante e muito mais focado, o que a gente pode produzir no acelerador de partículas. Essa imagem que vocês têm no livrinho é um desenho feito por um dos nossos pesquisadores, o meu colega Eduardo Michelis, que, além de matemático, é um cientista, é um desenhista amador. E ele fez essa ilustração mostrando um pouquinho como é o anel. E a ideia é mostrar que a gente tem algumas pessoas que são do staff, temos cientistas como eu que trabalham lá, dando suporte para essa infraestrutura, e a gente atende e treina usuários que vêm de vários lugares, a maioria da academia, mas muitos da indústria também. Eles vêm para ser treinados para usar esse equipamento. Que serve para quê? É um grande microscópio. Então, a gente consegue ter informação da matéria no nível atômico. Para que serve isso? As pessoas que vêm usar o UVX e que vão usar o Sirius fazem experimentos dos mais variados. No nosso site tem uma série de vídeos que se chama Luz para Quê?, onde essas pessoas explicam um pouco do para que eles usam o acelerador. Tem experimentos com fósseis, muitas coisas em paleontologia. Você consegue, imagina, fazer tomografia de uma rocha, que é um ovinho de dinossauro, e reconstruir aquele esqueletinho. A gente faz pesquisas na criação de novos remédios. Para isso que a gente olha dentro das células, para achar novas maneiras de interagir com as moléculas que estão lá dentro. Cosméticos. Você pode determinar a composição atômica, a composição química, por exemplo, de micrometeoritos ou de lama de rio. E a gente também pode estudar sistemas complexos, como raiz de planta e solo. E no Sirius, a gente vai dar um salto maior ainda. A gente vai ter um feixe muito mais brilhante, muito mais focado, que vai penetrar mais ainda em materiais. Eu vou ter mais informação sobre fósseis, materiais para novos aviões e carros, materiais mais leves e mais resistentes. E, por exemplo, até estudar e determinar a fofura ideal do sorvete. Isso já se faz lá fora. Você pode, imaginar, fazer tomografia de um sorvete rápido o suficiente antes dele derreter e determinar qual é o tamanho ideal do grãozinho de gelo e da bolinha de ar que dá aquela gostosura para o sorvete que a gente mais gosta. Feixe de luz, né? Raio laser, raio-x, parece coisa de ficção científica. Na verdade, inspira um pouco a ficção científica, mas são ferramentas reais de cientistas, muitos brasileiros, inclusive. No hemisfério norte tem um monte de aceleradores, o UVX foi o primeiro no hemisfério sul. O Sirius vai ser o mais brilhante dessa classe, a luz, o raio-x, o suor dos elétrons ali, vai ser o mais brilhante e mais focado do mundo. E isso é uma construção de muitas pessoas. Então, cientistas se fazem com curiosidade, mas também com um trabalho em equipe. E o CNP é um produto de várias pessoas. E aí eu queria fazer uma pausa agora para falar sobre trabalho em equipe. Se a gente voltar mais ainda no tempo, lembrar do mito do Jasão e os argonautas. Jasão era um herói grego que tinha uma missão, ele tinha que recuperar a lã de um carneiro de ouro, e para isso ele tinha que atravessar o Mar Negro cheio de perigos, ele não sabia o que ele ia encontrar, o que ele ia enfrentar. Aí o que ele fez? Ele juntou 50 heróis de outras histórias, cada um com uma capacidade, com uma habilidade diferente, inclusive o Argos, que construiu um navio. E aí eles não sabiam o que eles iam enfrentar, mas eles estavam preparados para enfrentar muitos problemas. Eles tinham um propósito e eles estavam preparados para botar ideias para funcionar, para resolver os problemas que eles iam encontrar. E é isso um pouco o que acontece numa instalação grande de pesquisa como um acelerador. Não é o trabalho de uma pessoa. Tem algumas pessoas muito importantes em várias partes do negócio, mas se você não tiver um trabalho de equipe e se você não tiver um time muito bom, isso não vai acontecer.
O CNPq, como eu falei para vocês, foi feito e construído e é utilizado por pessoas de todo o mundo. E só vou focar em alguns desses argonautas, cientistas que estão ali, porque os cientistas têm essa característica de ser curiosos, e serem corajosos para se lançar em aventuras, para buscar as respostas para os seus problemas e enfrentar o desconhecido, né? Se preparar para o desconhecido. Eu, por exemplo, nasci em Amparo, a 60 quilômetros daqui, fui estudar física em São Carlos, fiz graduação e mestrado lá, e aí tive uma oportunidade de fazer doutorado nos Estados Unidos. Isso significava deixar tudo o que eu conhecia, fui para a Costa Leste, terminei o doutorado lá, fui para a Costa Oeste, fiz mais uma parte, na verdade, terminei o doutorado na Costa Oeste, fiz um pós-doc lá, e aí eu fui chamada, mais um chamado, para vir para cá. Eu vim para o CNPq em 2006, e desde 2016 eu faço parte do time que está construindo partes do Sirius. Outra pessoa importante no Sirius, muito importante, na verdade, é a Liu, que nasceu na China, veio para o Brasil ainda criança, para o Rio Grande do Sul, foi estudar física em Curitiba, e lá se juntou ao time do professor Ricardo e outros que foram responsáveis pela criação do primeiro acelerador e pelo acelerador, pelo coração do Sirius, que é o acelerador que a gente está construindo agora. O Hélio, que era outra pessoa que fazia parte desse time, era um menino do interior do Paraná, que trabalhava durante o dia, fazia colégio técnico de construção civil à noite, mas, incentivado pelos professores, foi fazer física. Ele estudava à noite, na madrugada, com apostilas do cursinho que ele ganhou de uns amigos, e entrou em física em Curitiba. E aí a história que vieram para São Carlos, para Campinas, foram para São Carlos, depois vieram para Campinas construir o UVX. Ele passou um tempo na França e depois voltou para cá para construir uma das linhas do Sirius. Ele está focado nessa linha que vai deixar a gente fazer tomografia de uma célula de cada vez e tomografia e especiação química de coisas como a bateria do seu celular. Outra pessoa é o Narciso, que era do interior da Paraíba, uma cidadezinha chamada Malta, foi estudar física em Campina Grande, conheceu um dos nossos jornalistas em João Pessoa, veio para o laboratório como aluno dos nossos programas de estágio, fez doutorado em física na Unicamp, foi para a França, Estados Unidos, e aí foi chamado para trabalhar no Sirius. O Narciso está construindo uma linha de luz onde a gente vai poder estudar materiais em condições extremas de temperatura e pressão. Temperaturas como a do centro do Sol e pressão como a do centro de Júpiter. Nessas condições, você pode estudar a criação de materiais como diamantes e propor novos materiais. Por último, a Verônica, que era uma menina que, como eu, olhava para o céu, só que ela estava lá no interior de Sergipe. E ela se perguntava como que a gente podia trazer aquela luz das estrelas ali para a Terra, para aquele meio do sertão. Hoje, depois de ter vindo como usuária, ido para o Canadá estudar, ela voltou como pesquisadora e ela pesquisa materiais luminescentes. E ela sonha com estradas pavimentadas com um material que é iluminado sem eletricidade. Então, todas essas pessoas, e muitas outras, inclusive alguns que estão aqui hoje, de várias especialidades, físicos como esse que eu falei, mas engenheiros, químicos, biólogos, jornalistas, dentistas, todos estão convergindo no CNPq, e muitos deles ali no Sirius, que é esse projeto que tem nome de estrela e jeito de nave espacial, onde a gente está fazendo coisas que são realmente um presente para o futuro da ciência no Brasil. Nós vamos começar com algumas estações experimentais. O Sirius vai poder ter até 40 estações funcionando ao mesmo tempo. Eu estou construindo uma delas, que é a número 4 aqui. E outras linhas vão surgir para resolver problemas que a gente nem imagina ainda. Eu tenho problemas com a bateria do meu celular e com os meus neurônios, mas daqui a 5 ou 10 anos, pesquisadores vão poder estar fazendo perguntas que a gente não imagina ainda. Nosso conselho para vocês, então, tentando responder essa minha pergunta de como se fazem cientistas, é que eu acho que cientistas se fazem com curiosidade, então são crianças que nunca pararam de perguntar por quê, se fazem coragem, porque você tem que ter coragem para enfrentar o desconhecido, para se preparar, porque você não imagina que você vai encontrar, e você tem que ter carinho, porque a ciência é uma construção coletiva. E você tem que conseguir trabalhar em equipe, você tem que pensar no próximo, e você tem que pensar no futuro. E quem sabe, no futuro, as pessoas que estão aqui assistindo isso vão estar inspiradas para continuar, para entrar com a gente nessa jornada e resolver esses problemas que nos perturbam hoje, como a bateria do celular, que já deve estar acabando para muita gente, e como a gente pode fazer os nossos cérebros funcionarem cada vez melhor.
porque a gente quer trabalhar com as inteligências artificiais e não ser escravo delas. A gente precisa conservar a nossa também. Então, isso tudo está à disposição da gente no Brasil. É um motivo de orgulho. Eu espero que vocês se animem com isso e busquem saber mais sobre o que acontece lá. Um projeto todo brasileiro, nosso. Empresas já estão se especializando, porque já tem participação de mais de 150 empresas na construção do acelerador, do Sirius, que vai ser inaugurado esse ano. E é isso. Curiosidade, coragem e carinho. É assim que a gente faz cientistas. Muito obrigada.